mais uma vez, os casais que chegaram, concluíram o curso. É muito bom, irmãos, isso precisa ser hábito nosso. Tudo que você começar, terminar. Tudo que você der início e até o fim. E nós tivemos, tanto na formatura do curso do Trilho do Vencedor, quanto também no curso de casais. Tivemos 2 formaturas nesses últimos fins de semana. E a única coisa que eu fiquei assim um pouco contrariado foi o número de pessoas na formatura. Então nós tivemos, eu acredito eu aqui, pelo menos aí uns 40 alunos sendo formados no Trilho do Vencedor. E tivemos menos de 30 na formatura. E eu queria que você valorizasse esse ponto. Os pais também, pai da Rede Teens, você precisa valorizar isso. Se você não der valor para essa formatura, seu filho vai dar valor para outro tipo de formatura. Então isso aqui é um presente de Deus que a videira nos dá. Eu vi tantos teens faltarem na formatura, irmãos. E é questão do pai dar valor. Não é questão do teen dar valor, né? Do adolescente. É questão do pai. Aquilo que você mostra que tem valor é aquilo que ele vai valorizar. Então nós precisamos aprender a dar valor naquilo que Deus dá. E também na formatura de adultos também eu vi, faltou bastante alunos. Então com certeza o próximo você não vai faltar, porque eu vou pegar no seu pé, tá bom? Então quem está fazendo o curso, nós vamos conversar pessoalmente. E quem faltar, tem um bom motivo. E tem que ter um bom motivo para me convencer porque você faltou. Tá bom, irmãos? Nós teremos o nosso encontro dia 10. Aleluia! E será algo poderoso, porque nós vamos fazer simultâneos. Então vai ser somente aqui no nosso prédio. O grupo de missões lá com o Jonas já vai estar fazendo lá no Bandeirantes. Encontro de adultos. Nós vamos estar fazendo um encontro de adultos aqui também. E acontecerá também o encontro dos teens. Está junto? Está na mesma data? Tá também, né? Teens e jovens. Então nós teremos 3 e 4 encontros acontecendo ao mesmo tempo em lugares diferentes. Então você que é da equipe de missões, já procura o Jonas. Nossas missões. Nossas reuniões começam amanhã. Fala para o irmão que está do seu lado, amanhã. Tá bom? E nós teremos a reunião aqui também com os líderes. E os teens jovens também terão a reunião deles simultâneo em um lugar separado. Jonas vai ter a reunião dele também, aí é com ele aí e a equipe onde eles vão estar fazendo, tá bom? Por isso precisa procurar o Jonas para fazer. No encontro dos kids, que vai ser em outubro, também vai ser simultâneo, amém? Aleluia. Então vamos ter o encontro dos kids aqui, e aí a Patrícia vai se virar nos 30 lá no Bandeirante. Então nós estamos trabalhando, até o final do ano nós teremos a segunda igreja Luz por Cristo na Lapa. Glória a Deus. Então amanhã a reunião, pastor, para quem é a reunião amanhã? Líder e líder em treinamento, tá bom? Então não é para todos, é só para líder e líder em treinamento participar. Então você que é líder, você tem um compromisso amanhã, está aqui, e a equipe do Jonas lá. Você que é líder em treinamento também, você precisa estar, porque você é uma ferramenta fundamental nessa célula para levar vidas, junto com os anfitriões, ajudar a guarda, mas esses vão parar de participar depois. Primeiro nós vamos alinhar com os líderes, vamos estabelecer metas, alvos, e depois, toda segunda-feira, nós continuamos até o dia do encontro, amém? Aleluia. Glória a Deus. Fala para o irmão que está ao seu lado, Deus é bom, irmão. Aleluia. Hoje nós vamos ser presenteados, não serei eu que estarei ministrando, também não será o Gé, vocês já estão acostumados. Quero chamar aqui a pastora Joyce. Só as mulheres chamando de mim. Então, Deus deu uma palavra para ela. Ela pediu já alguns dias, algum tempo, para estar ministrando. E eu tinha umas direções, eu não poderia abrir espaço. Mas também não poderia deixar de convidá-la para ministrar essa palavra. Então, irmãos, eu creio que Deus vai falar com você, amém? Amém! Comigo também. Eu sempre digo que a palavra não é para quem não veio, é para quem veio. Então a palavra é para nós, não é para quem não está aqui, amém? Feche seus olhos aí no seu lugar. Estenda as mãos para cá.
Pai, nós oramos como igreja. A palavra é sua. Pai, a revelação vem através do Espírito, mas o Senhor quem fala. Por isso nós pedimos, Senhor, venha tomar a voz nesse lugar. Toma a direção, que o Senhor possa ministrar o coração de cada um de nós. Queremos ser guiados pelo Teu Espírito, Pai. Pedimos que o Senhor venha, Pai, guiar a Tua serva, direcionando, Pai, cada palavra. E que nós possamos ter revelação do Teu propósito. Traga, Pai, aquilo que o Senhor tem para o nosso coração. Abre o nosso coração. Prepara, Pai, a nossa mente, nossos pensamentos. Repreendemos toda distração, todo barulho de carro, de moto. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade para falar com cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Graça e paz, irmãos, amém? Amém. Boa noite. Boa noite. Vocês me deixam com vergonha. Amém, glória a Deus. Olha para quem está do seu lado e fala assim: hoje é um dia muito especial. Hoje é um dia muito especial. Que dia que é hoje? Você sabe que dia que é hoje? Dia dos papais. Dia dos pais, muito bem. Quem é pai que levanta a mão? Glória a Deus. E quem é pai espiritual que levanta a mão? Glória a Deus, amém. Então, primeiro eu quero começar, desejando feliz dia dos pais para você, que é pai. Feliz dia dos pais, que o Senhor possa te usar para ser uma referência ali dentro da sua casa. Que você tenha a revelação do sacerdote que você é. Aleluia. Amém? Feliz dia dos pais especial para meu pai, Não vou deixar de falar, gente? Meu pai. Meu pai, feliz dia dos pais para ele é uma bênção de Deus para minha vida. Aprendi muito a ouvir, escutando ele falando. Meu pai nunca levantou a mão para mim, irmãos, nunca. Mas quando ele falava, Joia, senta aí que a gente precisa conversar. Nossa, eu preferia uma surra do que sentar para conversar com ele. Mas ele é uma bênção de Deus para minha vida. Amém? E hoje, como eu falei, é um dia muito especial, não um dia qualquer. Apesar de que a gente percebe que não é tão comemorado, Dia das Mães, na verdade, cadê os irmãos aí que estão? #chateados, Dia das Mães é uma semana inteira de comemoração, de preocupação, e comercial na TV, aquela coisa toda. Mas no dos pais a gente percebe que não é mais isolado, não é verdade? É mais isolado o negócio, amém? Mas a gente percebe que realmente assim existe algo de diferente nessas datas comemorativas. E eu queria um copo d'água, se possível. Mas é normal a gente ver as famílias sentando para comer junto nesse dia, Dia dos Pais, amém? Eu prego para criança e eu estou muito habituada a falar, amém? Então eu vou falar para você também. Então é muito comum a gente ver todo mundo comemorando junto, A família se junta, ou os filhos que são filhos de pais separados vão até o pai, para comemorar junto, presentear, presenteia e sai junto, e aquela coisa é uma coisa bonita de se ver, não é verdade? E é algo que a maioria das pessoas fazem, mas não é geral. Se você parar para avaliar, não é algo geral. É algo que vem enfraquecendo ao longo do tempo o relacionamento entre pai e filho. Não é comum você ver muitos casamentos hoje em que o pai é tão visto como ele deveria. Tem pessoas que não conseguem reconhecer o pai da maneira como ele deveria ser reconhecido. Não conseguem ter um relacionamento com o pai como deveria ser. E se você for parar para avaliar, como eu falei, eu tenho um ministério com as crianças, e é muito mais nítido você ver isso nas crianças. Por quê? Porque é a hora que está começando a ser construída a base da história da pessoa. Tudo aquilo que nós somos hoje, depois de adultos, é construído na infância. É construído ainda na infância, nos primeiros anos de vida. E uma das coisas que mais abala o ser humano, a história da pessoa na vida adulta, ainda que ele não saiba, não perceba, é um relacionamento frustrado com o pai. Não é um relacionamento frustrado tanto com a mãe,
ainda que a mãe seja muito importante, mas quando o relacionamento com o pai é um relacionamento frustrado, isso abala toda a estrutura da pessoa e ela começa a ter conflitos que ela não sabe por quê, mas isso tudo vem do relacionamento dela com o pai lá atrás. Por quê? Porque o diabo ele tem distorcido o papel do pai. O diabo ele tem trabalhado incansavelmente para distorcer desde pequeno a figura do pai dentro de casa. É muito comum a gente ouvir a frase: lá em casa quem manda é minha mulher. Isso até pode ser, na brincadeira, ser legal, mas está errado. Sabe por quê? Eu vou explicar o porquê. No início, quando você se converte, a coisa é mais complicada. Com o tempo vai passando e você começa a ter experiência com Deus, você começa a conhecer quem é Deus, começa a ter revelação de quem é Deus como Pai, e aí você começa a se relacionar e aceitar Deus como Pai. Mas no início da conversão não é bem assim que acontece. Se você teve um relacionamento frustrado com o Pai, você tem muita dificuldade em reconhecer a Deus como Pai e se relacionar com Ele como Pai. Por quê? Porque você não é acostumado a ouvir um homem te corrigindo. Então, quando Deus te corrige, é meio difícil de aceitar. Não fica muito legal, parece que aquilo engasga, entala. Quando o líder de célula vai lá te dar uma direção que vem da parte de Deus, você não aceita muito, porque não é comum ouvir a exortação que vem de um pai. E o pior ainda, não digo nem a correção, mas o pior é quando nós não conseguimos ser cuidados e amados, aceitos por Deus, tudo porque nós não fomos amados, aceitos e cuidados pelo nosso Pai natural. Então é frustrante um relacionamento com Deus no início da nossa conversão, justamente por causa de um relacionamento frustrado com o Pai. Mas por quê? Porque o diabo ele tem distorcido e trabalhado com todas as forças, com todas as estratégias que ele tem para frustrar a imagem e a figura do pai dentro da família. O pai ele é aquele que supre. A paternidade ela foi criada para expressar a Deus dentro de casa. Não é a mãe que expressa a Deus. As irmãs, mães cuidadosas, zelosas, não me levem a mal hoje. Mas quem foi criado para expressar o Pai, que é Deus, dentro de casa, foi o homem. E o diabo ele tem trabalhado para destruir essa figura do homem, essa figura do pai dentro de casa, mas não foi isso que Deus planejou. Deus ele não planejou homens disposicionados. Deus ele não planejou a figura do pai para ser alguém intocável, inatingível. Deus planejou a paternidade para expressar a Deus. Como que você imagina um pai segundo o padrão de Deus? É alguém que ama, é alguém que cuida, mas é alguém que também corrige, não é assim? Mas muitos não estão assim hoje. Por quê? Por causa dessa distorção que vem acontecendo dia após dia, ano após ano, e a mídia ajuda muito mais a piorar. Mas hoje, eu creio que Deus ele vai começar a colocar as coisas no lugar. Amém? Olha para quem está do seu lado e fala assim: Deus ele vai colocar as coisas no lugar. E eu vou falar para você hoje a respeito de um pai que tocou o coração de Deus. É muito comum você ver na Bíblia falando a respeito de mulheres que tocaram em Jesus, mulheres que foram até Jesus, mas hoje nós vamos conhecer um pai que foi até Jesus. E esse pai foi Jairo. Quantos aqui já ouviram falar a respeito da história de Jairo? Amém? Muito bem, nós vamos conhecer um pouquinho mais da história de Jairo. Abra sua Bíblia comigo em Marcos 5, 21. Nós vamos ler alguns versículos aleatórios. Marcos 5, 21. Amém? Diz assim: tendo Jesus voltado de barco para a outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus,
prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente. A minha tradução está assim: minha filhinha está morrendo, por favor, impõe as mãos sobre ela para que ela seja curada e viva. Jesus foi com ele e uma grande multidão o seguia e o comprimia. Vai lá agora no versículo 35. Diz assim: enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da menina e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente, fala comigo, imediatamente. Mais uma vez, imediatamente. A menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Amém? Essa palavra aqui fala a respeito de um pai. Um pai que ele não era qualquer pai. A Bíblia, quando ela descreve as coisas que estão ali, ela faz questão de enfatizar coisas que são importantes. E nesse trecho que fala a respeito de Jairo, por 2 vezes fala que ele não era qualquer tipo de pessoa. Quando se refere a Pedro, diz que ele era pescador. Quando se refere a um outro, diz que ele era cobrador de impostos. Zaqueu, e assim vai, publicano. Mas Jairo não. Jairo, ele era dirigente da sinagoga. Ele era uma das pessoas mais importantes para a igreja naquele tempo, para aqueles religiosos. E esses mesmos religiosos eram os que perseguiam Jesus. Jairo, ele era importante para essas pessoas. Ele era alguém ali que estava à frente daquele povo religioso que perseguia Jesus. Mas ele era alguém importante. Só que de repente aconteceu um problema na vida dele que mudou a história dele. A filha dele ficou doente. Mas não era qualquer doença, não era qualquer probleminha. Ela ficou doente à beira da morte. Ela estava morrendo. E eu penso que por ele ser tão importante, eu creio que ele tinha recursos. E talvez ele deve ter procurado solução em outro lugar. Mas nada resolveu. E chegou um momento que era tamanho desespero dele, que ele viu Jesus chegando, não tinha outra solução. Ele foi correndo desesperadamente até Jesus, porque não era qualquer problema. Afinal de contas, se Jesus não pudesse solucionar aquele problema, ninguém mais poderia. Só que a Bíblia não diz que Jairo, mesmo com aquela posição toda que ele tinha, Jairo não pensou assim: olha, eu vou esperar essa multidão ir embora e eu vou procurar Jesus escondido. Olha, ou então eu vou esperar uma hora que ele estiver mais distraído, vou chegar no ouvido dele, vou cochichar, vou pedir que ele faça alguma coisa. Não. A Bíblia diz que o desespero dele era tão grande que ele se prostrou. Ou seja, ele se jogou diante de Jesus, ele se lançou de joelhos diante de Jesus e implorou que Jesus operasse um milagre na vida da filha dele, que estava morrendo. Jesus imediatamente foi junto com ele, no mesmo instante. E quando eles estavam ali no meio do caminho, ele recebeu a pior notícia que um pai pode receber. Você que é pai aí, que levantou a sua mão, você pode imaginar que situação? Seu filho está doente, está internado, e você chega ali para orar por ele, e o médico fala: olha, o
você chegou tarde demais, seu filho morreu. Você imagina o gelo que não deve dar? Você já teve situações de medo? Que bate aquele gelo em você, que chega, parece que você perdeu o ar, perdeu o chão, perdeu tudo. Eu imagino que foi isso que aconteceu com o Jairo naquela hora. Acho que deve ter passado um filme diante dos olhos dele. Poxa vida, eu fui atrás de Jesus e não adiantou nada. Não deu tempo. Mas diz que Jesus virou para ele e falou o seguinte: olha, fique em paz, não tenha medo, porque você vai ver um milagre. E foi o que aconteceu. Ele viu um milagre acontecendo. O milagre que ele foi buscar aconteceu. A filha dele voltou à vida. Jesus ressuscitou aquela menina. Mas por que Jesus ressuscitou aquela menina? O que fez Jesus largar tudo e ir até a casa de Jairo, mesmo sabendo que a menina já estava morta? Será que foi a fé da mãe que estava lá na casa? Será que foi a fé da menina que estava morta, mas ela era crente? Não. Foi a fé daquele pai que intercedeu até o fim, que continuou até o fim, mesmo com um diagnóstico de morte, mesmo com um diagnóstico de não tem mais jeito, não tem mais solução para sua filha. A fé desse pai foi o que fez ele viver o milagre. Mas eu acender aqui. Agora eu pergunto para você: o que é que leva alguém a interceder tanto por outra pessoa a ponto de ignorar um diagnóstico de morte? O que será que moveu ainda aquele homem a virar e falar assim: olha, Jesus, já morreu, deixa pra lá, já não fez isso. Olha, eu fico grato pela sua atenção, me desculpa te incomodar, mas deixa pra lá, você viu aí o que eles disseram? Ela tá morta. Não, quando Jesus virou e falou para Jairo: não temos, só continua crendo. Jairo, não diz que Jairo falou mais nada, não tem mais nenhuma fala de Jairo aqui. Eu imagino que aquele medo dentro dele deve ter tomado conta, mas era Jesus que estava dizendo: não tenha medo, é só você crer. E eles continuaram. O que leva um homem, o que leva uma pessoa a interceder tanto por alguém a ponto de ignorar um diagnóstico desse e continuar andando e chegar diante de uma pessoa que não tem mais jeito? Eu posso dizer para você que existe algo que permite alguém interceder por outra pessoa até o fim, ou até mesmo depois do fim. Isso se chama amor. O que moveu Jairo a não desistir foi o amor. O amor que nós sentimos por alguém determina o quanto eu estou disposto a lutar por essa pessoa. O amor, o tamanho do amor que eu sinto por alguém determina até onde eu vou insistir naquela pessoa. Isso é o que mantém uma pessoa intercedendo até contra diagnósticos negativos. Chega alguém e fala para você: não tem mais jeito, desiste, larga isso para lá. Quando existe um amor, mas não é um amor que eu digo de sentimento, não. Às vezes você escuta a palavra amor, você pensa naqueles filmes românticos. Oh. Não é esse amor. O amor que eu digo é um amor que esquece de si próprio para orar, para pagar um preço e insistir em favor de um outro. Isso é amor. Esse que você pensou aí é paixão. Agora a paixão, ela dura igual o fósforo. Agora o amor não. O amor é quando tudo diz o contrário, você continua ali, insistindo, insistindo, insistindo. Isso foi o que moveu Jairo. Jairo não continuou insistindo com aquela menina morta simplesmente porque era filha dele. Porque afinal de contas, o diagnóstico de morte a gente tem como fim, não é verdade? Ele poderia ter ficado feliz: olha, Jesus foi comigo, mas não teve jeito. Não, ele amava aquela menina, ele continuou desesperado por ela. Ele amava ela de uma maneira que só quem é pai,
tem seus filhos ali próximo, que tem um relacionamento com o filho, sabe o que é esse desespero. Mãe também sente isso. E agora eu vou deixar de falar simplesmente com o pai. Todas as vezes que eu disser pai, você muda aí na sua cabeça. Se você é mulher, você vai colocar a palavra mãe. Porque agora nós vamos caminhar para um outro nível, para um outro caminho. Por quê? Eu sei que você também tem pessoas nas quais você ama, pelas quais você intercede, mas que talvez os vizinhos de Jairo já passaram ali na sua casa para dizer para você: larga isso para lá, deixa isso para lá. Mas não é isso que o Senhor quer para você hoje, amém? Esse mesmo amor que Jairo demonstrou, esse mesmo desespero, é um amor que desespera, é um amor que não permite perder. Só quem tem filho sabe o que é isso. Eu lembro que quando a Jéssica caiu da escada e a Duda ainda era muito pequenininha, eu lembro que a primeira coisa que eu perguntei quando eu cheguei lá na casa dela, eu falei: a Duda estava no colo dela? Aí não estava. O Robson branco, eu falei: misericórdia, se essa menina estivesse no colo dela, eu não consigo nem pensar. Chega, dói de pensar. Por quê? Porque isso é um amor de pai. Você não consegue imaginar a perca. Você não consegue imaginar. Manuela engasgou também no final do ano. Eu lembro que me contaram que o Thiago entrou em desespero. É o medo da perca. Esse amor de pai e mãe é um amor que não suporta perder. E esse mesmo amor foi o amor que Deus manifestou por mim, por você. O mesmo amor que Jairo demonstrou ali por sua filha foi o amor que Deus ele manifestou por mim, quando ele me salvou. Não interessava o que o diabo dizia a meu respeito, porque não sei se você sabe, Satanás significa acusador. A Bíblia diz que dia e noite Satanás vai lá diante de Deus para nos acusar. Então você pensa, você é crente, ele te acusa, você imagina você no mundo. Essa é uma coisa de louco. Dia e noite, dia e noite, dia e noite. Nossa, mas você viu o Senhor? O Jonas? Você viu só como que ele é? Deus, ele ignorou todos os diagnósticos a meu e ao seu respeito. Aleluia. Para ele não importava o que todos diziam de mim e de você. Porque ele olhou para nós como filhos amados. Como filhos que ele não podia perder. Ele não podia arriscar perder a mim e a você. E ele também recorreu a Jesus. Talvez você olhe assim, você fala assim: nossa, mas eu nem era tão errado assim. Mas você pode acreditar que o diabo arrumava alguma coisa para te acusar e te afastar de Deus. Mas quando Deus ele olhava para você, ele via um filho que ele não podia perder. Ele não podia arriscar deixar você perecer. Então ele também recorreu a Jesus. Assim como Jairo, Deus também é um pai desesperado por seus filhos. E Deus, ele enviou Jesus, porque Jesus era o único que poderia ressuscitar a mim e a você da morte, do pecado, para a vida eterna com ele. Aleluia. Mas e hoje? Nós que já ressuscitamos, nós que já fomos alcançados, assim como a filha de Jairo, que foi ele ressuscitada por Jesus, nós também ressuscitamos da morte para a vida. Hoje a nossa função é conseguir levar também até Jesus aqueles que ainda estão perdidos, porque Deus ele tem muitos filhos e ele continua desesperado. Desesperado, porque ele nos ama de uma maneira extraordinária e extravagante, de tal ponto, de tal jeito, que ele enviou Jesus para te salvar. Jesus, assim como ele foi a única solução para a filha de Jairo, ele também é a única solução para nós. Para nós, não haveria outra maneira de sermos salvos, de voltarmos para Deus, se não fosse através de Jesus. E Jairo, ele conseguiu o que ele queria.
Mas e Deus? Será que Deus ele já tem tudo o que Ele quer? Será que Deus ele já conseguiu tudo aquilo que Ele quer? Será que nós temos sido ali? Será que a gente tem tido um pouquinho desse coração como de Deus? Que tem se desesperado? Porque tem filhos de Deus que ainda estão mortos no pecado. Que estão mortos aí fora. Que não conhecem o que é o amor de Deus, que não sabem o que é ser amado por alguém, que não importa o que a gente faça, que não importa o que você fez, que não importa o que você vai fazer, acredite se quiser. Por várias vezes a gente peca, a gente erra, a gente fala assim, nossa, agora Deus desiste de mim. Não precisa levantar sua mão, mas tantos de nós já pensou isso, né? Você não ora o suficiente, assim, ai, Deus não me ama mais. Você vem pro culto, aí você não sente aquele calafrio, aquele quentão no coração, e você fala assim, olha, Deus, Ele não me ama mais, porque eu sou assim, porque eu sou assado. Quantos de nós somos assim, mas para Deus não importa. Entenda uma coisa, você não vai conseguir surpreender a Deus. Nenhum de nós consegue surpreender a Deus com coisas ruins ou com coisas boas. Não importa o que você faça. Seu filho, quando ele erra, você fica bravo, mas você deixa de amar? Você manda embora? Não. E Jairo, como pai desesperado, foi ali interceder por sua filha. E Deus também espera o mesmo posicionamento de nós hoje. O posicionamento que Deus teria se Ele fosse um ser humano, se Ele fosse de carne e osso, mas Ele não é um ser humano, Ele é espírito, então Ele usa a mim e a você para amar também as pessoas, os filhos que Ele espera levar de volta para Ele de uma maneira desesperada. Amém? E como que nós hoje podemos levar de volta os filhos de Deus que estão aí perdidos? Que Deus ele olha assim com amor, mas Ele vê assim, esse filho eu ainda não tenho de volta. A nossa estratégia hoje como igreja é a célula. As nossas células são a maior estratégia que nós podemos usar hoje. A sua célula é uma ferramenta tão poderosa. Você, líder, se você tivesse uma noção do que Deus ele vê quando Ele olha para a sua célula, é um berçário. Você já foi no berçário visitar alguém? Com certeza você que tem filho já foi lá para ver seu filho. Quando você olha, você encontra o seu filho no meio daquele monte de bebê. Qual que é a sensação? Extraordinária, inesquecível. Você lembra a primeira roupinha que você viu aquela criança? A sua célula é um berçário. Um berçário de pessoas novas que estão aprendendo a caminhar. Mas a estratégia é a célula. Mas existe uma arma que precisa ser usada pela célula, que é o amor. O mesmo amor demonstrado por Jairo, pela sua filha, o mesmo amor que Deus demonstrou por você, por mim. Essa é a arma e o combustível que vai te mover. Talvez tenha passado o tempo e não tem gente nova na sua célula. Porque talvez não é que a estratégia tem que ser mudada, não é que vocês têm que fazer isso ou fazer aquilo, ou orar diferente, ou jejuar diferente, não, vamos fazer alguma coisa. Não, é o combustível que enfraqueceu, o amor enfraqueceu. Não há desespero mais. Não há desespero por aqueles que ainda não estão com vocês, conosco. E eu quero frisar aqui 2 pontos. E o primeiro deles é, hoje nós somos chamados para ser pais e mães de filhos incontáveis. Incontáveis. Talvez você olhe lá, mas eu ainda consigo contar os membros da minha célula. Sim, você consegue contar. Mas e o que vai acontecer a partir daquela célula é o que vai fazer a diferença, vai gerar filhos incontáveis. Quando você chega num berçário e você olha aquele monte de bebê, você olha bebês,
Mas ali talvez tenha um futuro cirurgião que vai estar fazendo partos ali naquele hospital. Mas você consegue contar os bebês. Mas quantos bebês esse próximo cirurgião vai gerar, isso é impossível contar. Então, nós somos chamados para ser pais e mães de filhos incontáveis. Jairo, ele tinha uma única filha. Uma filha muito amada. Mas se ele tivesse 10 filhos, e os 10 filhos estivessem à beira da morte, será que ele ia do mesmo jeito? Afinal de contas, tem 10. Tirar um não vai fazer tanta falta assim. Não é verdade? Não é verdade. Se ele tivesse 10 filhos, a situação, o desespero, o medo de perder seria exatamente o mesmo. Porque quem tem filho sabe que você não faz diferença entre filho e filho. Não existe diferença de um para o outro por ser menino, por ser menina, por ser mais velho, por ser menor. Não tem. Deus, Ele tem desespero por vidas. Desespero por ter seus filhos de volta. E nós também podemos ter um coração como o dele. Sabe como? Sabe quando que a gente começa a ter um coração como o de Deus? Quando nós encaramos a realidade de perca. Sabe aquele negócio de dar valor quando perde? Nós não podemos ser assim. Nós precisamos dar valor enquanto tem tempo. Enquanto há tempo. Mas, se nós continuamos deixando para depois, e para depois, não, outro dia eu vou lá, aquele meu amigo, aquele meu parente, não tem problema não, outro dia eu vou lá. E depois você descobre que ele não está mais lá. Que a chance passou, que você poderia ter feito alguma coisa e não fez. Quando nós entendemos que nós podemos perder, a gente passa a dar mais valor, a gente passa a ter desespero. Eu não sei quantos viram lá no Facebook, quem pôde ver aquela questão lá do filho da Eishla, que morreu, né? E eu estava orando também para aquele menino, para aquele rapaz já de 17 anos. E era nítido o desespero, assim, sabe? Era nítido a situação. E eu creio que eles acreditavam realmente no milagre. Mas não foi isso que aconteceu. Deus decidiu recolher. Mas será que se não fosse uma doença terminal, uma doença gravíssima, incurável, será que teria havido o mesmo desespero? É só uma gripe, por que eu vou orar? Meu amigo não faz nada de errado não. Meu pai, minha mãe, não acontece nada de errado não tem problema que ele não se converteu ainda. Ele é uma boa pessoa. Aí chega o dia que você olha e vê que a chance passou. Que não tem mais volta. E que não tem mais jeito. E que aquela pessoa que estava ali não volta mais. Nós precisamos entender isso. A gente vive como se nós fôssemos eternos na nossa carne. Na verdade, não somos. Na verdade, te digo que todo mundo vai ter essa experiência de um dia partir. Mas se o que nós estamos fazendo antes que isso aconteça é o que vai fazer diferença. Quando você para pensar que você pode perder, que aquela pessoa pode de repente de uma hora para outra não estar mais ali, aí a gente cai na real. A gente passa a aproveitar oportunidades, porque se espera a morte só de quem é velho, mas na verdade não. Nós temos vivido um tempo de abortos muito grandes, um tempo de crianças que morrem, uma violência com criança terrível, e é por isso que eu invisto nelas. Acredite se quiser. Eu fico muito chateada com vocês, pais e mães, que nunca foram lá atrás para ver o que é pregado para os seus filhos. Já pararam para avaliar que talvez eu estou ensinando eles a responder vocês? Já pararam para avaliar que talvez eu estou ensinando eles como é que ele mixa um cadeado? Ensinei isso 2 semanas atrás. Não, brincadeira, não ensinei isso. Mas a importância que tem
Por quê? Porque tem criança que hoje está ali, de repente não está mais. Porque aconteceu isso ou aquilo. Jovem que você via hoje e depois você vê lá no Facebook, luto, fulano faleceu, descansa em paz. Mas a gente espera a morte só de quem é idoso. E aí de repente ela vem e te surpreende. Nós precisamos encarar essa realidade. Há possibilidade sim de perder aquela pessoa por quem você tem orado. Quando você olha com esse ângulo, é o mesmo ângulo que Jairo viu, é o mesmo ângulo que Deus viu quando Ele enviou Jesus. Eu preciso tomar uma providência, eu preciso interceder mais, eu preciso acreditar mais, porque se eu não acreditar, vai chegar um momento que não vai ter mais jeito, não vai ter mais jeito. Então nós vamos ser pais de filhos incontáveis quando nós começarmos a entender que há a possibilidade de perca. Segundo ponto, Deus não faz acepção entre filhos maiores e filhos menores. O amor é o mesmo. Um pai que tem filhos grandes, crescidos já, quando você olha para o seu filho, você não consegue enxergar ele como um filho crescido. Ele está passando por um problema, você ainda se preocupa com ele, como se fosse um bebezinho. Se ele está ali doente, você fica preocupado. Porque para pai e mãe não tem idade de filho. E talvez, jovem, você está aqui pensando, mas eu não tenho filho ainda, essa palavra não é para mim, mas você tem uma célula. Você tem pessoas que estão ali dependendo de você. Então talvez você acha que você tem a sua vida inteira para esperar. Você não tem a sua vida inteira para esperar. Porque você não sabe o que vai acontecer amanhã. Então passa a valorizar o que você tem hoje. Passa a valorizar a presença de Deus que você tem. Seja um espelho, seja um exemplo. Porque Deus, Ele tem pessoas para incendiar através da sua vida. Deus, Ele nos deu uma estratégia como igreja, que foi dividir a igreja por redes. Nós temos a rede de crianças, a rede de adolescentes, dos jovens e dos adultos. Mas isso é só para que todos possam ser alimentados de uma maneira adequada. Assim como se você tem um filho maior, você não pode dar uma mamadeira que o filho menor mama. Você tem que dar a cada um a sua idade, cada um alimento diferente. Mas isso não pode acontecer no quesito ganhar vidas. Eu conheço um jovem que está morrendo, vou ver alguém da rede de jovem para ir lá. Não, está errado. É você que conhece, é você que Deus vai usar. Se você conhece um adulto, o pai do seu amigo, e ele está precisando de ajuda, não espera alguém da rede de adultos ir lá conversar com ele. Vai você atrás dele. E nós estamos agora no projeto com a rede de crianças, do Eu Mais Um. Talvez você já viu lá a sua líder de célula, com essa pulseira, do Eu Mais Um. Porque nós vamos fazer um projeto evangelístico e nós temos um alvo de chegar a 150 crianças em dezembro. Aleluia! E eu já falei com as minhas líderes, que são a minha frente de batalha. Nós não vamos admitir ter um evento e não ter visitante. No mínimo, cada um tem que levar um. No mínimo, cada um tem que levar um. Não importa se é criança ou se ele vai levar um adulto. Mas nós não vamos admitir as crianças chegarem lá com eu mais zero. Não sou eu mais zero. Não sei se você consegue ver minha pulseira, mas é eu mais um. Não sou eu mais zero. É eu mais um. Eu falei, isso é um padrão, isso é um princípio, isso tem aqui um propósito. E aí eu falei para elas, que eu até estaria falando a respeito disso. Muitas vezes nós olhamos, mas não é a faixa da minha célula. Mas isso não é desespero. Um pai que tem um filho crescido se porta igualmente com o filho menor. E tem um filho menor também que se importa com o filho crescido. Então, nós não podemos aceitar. Eu sei que a minha célula é quinta-feira. Mas eu não sei qual que é o tema da minha célula, eu não sei quem que eu vou convidar.
Porque eu não tenho tema ainda. Não sei se vai falar de casamento, não sei se vai falar de amigo, não sei do que vai falar, não importa. A célula tem um dia fixo. Você não pode aceitar chegar lá de mãos vazias. Eu creio que isso é profético, eu mais um. Sabe, às vezes eu vejo algumas irmãs que vêm, a Rose é uma delas, lá da célula do Robson, e a minha sogra. Eu vejo muito isso, eu observo, irmãos. E às vezes elas não trazem adulto para visitar a igreja, mas elas sempre andam com alguém. E muitas vezes esse alguém é uma criança. Mas criança, eu vou levar o filho dos outros para a célula. Mas não é gente. É gente. Assim também, ela merece salvação, ela precisa de salvação. E às vezes você não sabe o que vai sair dali. Então, se você não tem visitante para sua célula, faz um propósito com você mesmo. Não aceito isso mais. Nós não vamos aceitar a esterilidade do nosso meio, porque Deus é um Deus de muitos filhos. E nós somos como Ele. Olha para quem está do seu lado e fala assim: se for mulher, você vai falar mãe. Se for homem, você vai falar pai. Você é pai de filhos incontáveis. Muito bem. Nós estamos num período de evangelismo. Isso precisa arder. Isso precisa queimar. Cada rede tem seu alvo. A minha 150 eu não abro mão. E cada uma tem o seu. Sabe lá aquele seu marido? O seu pai? Ah, mas ele não quer saber. Ah, ele já fechou as portas para mim. Sim. Ele pode ter fechado para você. Mas Deus vai aonde você não pode ir. Encara a realidade. Eu não vou perder ninguém. Eu não posso perder ninguém. Dia que eu choro é dia que eu vou preencher meu relatório e está faltando criança. Eu sei quem falta. E olha que nós temos 90 crianças em célula. Mas eu sei quem falta. Você é líder, independente da rede que você lidera. Não aceita. Fala, irmãos, a partir de semana que vem, nem que seja uma criança a gente vai trazer. Não que criança não seja importante, mas nem que seja uma criança, eu vou levar de visitante na minha célula. Não importa quem eu vou levar. Não convertido, tá, irmão? Não vai sair testando gente aí de outra igreja, não. Tá? Mas faz um propósito. Eu não aceito ter um ministério estéril. Eu não aceito não alcançar a minha família. Deus, Ele é desesperado por você. E também por aqueles que estão aí fora. Mas Ele vai usar pessoas. Pessoas para ser canal de vida, canal do amor. Ah, mas eu não sei evangelizar, não importa. Eu ganhei a dona do salão que eu trabalhava, eu trabalhei 3 anos lá. E eu não sou muito extrovertida. Eu consigo assim conversar numa boa quando eu já conheço. Mas se eu não conheço, eu fico mais calada. E todo dia quem trabalha no salão sabe, todo dia tem alguém novo, um cliente novo. Então você pensa, todo dia é alguém novo, então a Joyce aqui não era muito assim, falante. E eu ganhei para Jesus a dona do salão que eu trabalhava por causa do exemplo, por causa do testemunho. As pessoas iam lá para fazer a unha comigo, eu falava assim, olha, eu não sei o que você vai fazer hoje. Você pinta de amarelo se você quiser. Já ouvi isso, irmãos, não estou inventando nem exagerando. A pessoa tinha feito a unha 2 dias antes, estava toda decorada. Chegava lá, pelo amor de Deus, pinta de amarelo. Faz se você quiser, mas eu preciso ficar aqui. Falei, mas o que aconteceu? Aí a pessoa abria a vida dela. Oh, meu Deus do céu, mas eu só pinto a unha, eu não sei, eu sinto uma paz. Eu preciso estar do seu lado, eu preciso estar aqui. E era... Com certeza era Deus, porque, como eu falei, eu não sou muito boa para falar no meio de muita gente. Se eu tiver que sentar aqui numa roda, se nós estivéssemos em roda numa super célula, talvez, como eu conheço alguns irmãos, eu ia me grudar ali nos que eu conheço. Mas eu não tenho muita facilidade de conversar em rodinha de gente que eu não conheço. Mas Deus, através de mim, liberava uma paz que as pessoas queriam estar perto.
E com você é a mesma coisa, talvez você é como eu. Tem pessoas muito falantes, o pastor ele é muito falante. Ele consegue fazer amizade com gente muda. Nossa. Puxa assunto, gente, é inacreditável. Mas eu não consigo. Por várias vezes eu falei assim, Deus, eu não sei evangelizar, acho que eu sou um tiro no pé que se mordeu, porque eu não sou útil. Mas mesmo com as minhas limitações, hoje nós somos, eu com as líderes aí que tem pago o preço junto comigo, nós somos mais de 90. Amém? Por quê? Porque nós não nos acomodamos. Não estou chamando você de acomodado, mas nós não nos acomodamos, nós não nos contentamos com o lugar onde nós estamos. Eu ouvi a Valéria falar uma coisa ontem e eu guardei. Ela falou para mim que ela tem um alvo, ela tem um foco, que ela está caminhando para isso. Eu falei assim, mas você tinha 2, você tinha 1, e aí agora, aí depois ele teve outro, você conquistou os 2. Ela sim, mas eu cheguei, eu já conquistei. Eu não posso ficar da maneira como eu tenho que ir mais longe. Eu tenho que ir além. E nós também precisamos disso. Então faz um propósito com você. Eu não aceito mais isso na minha vida. Chegar num evento ponte, e agora são vários, e não levar ninguém. Porque Deus, Ele te amou. Você também, quando for alcançado e inundado por esse amor, você vai entender o que é que Deus sente, o que é um pai desesperado. E a conclusão é que Deus, Ele chamou você, independente da sua idade, para ser um pai espiritual. Talvez você não é líder de célula, não tem nem sonho de ser, mas você é um instrumento de Deus, porque você foi alcançado por Ele. E Ele te chamou para ser um pai, uma mãe espiritual. E hoje as nossas células têm a estrutura para alimentar. Se você chega lá, é o dia do evento, você é adulto, não tem nada a ver com você, você nem é mulher, e você leva uma criança, vai ter estrutura ali para alimentar ela. Ah, mas você levou adolescente, você é da rede de adultos. Leva o adolescente, que nós vamos mandar um líder de adolescente